Oi, turma. Vamos à correção das atividades. Número 1, classifique os verbos destacados em intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto ou verbos de ligação. Letra A, Maria comprou um carro. O verbo comprou está destacado, ele vai ser transitivo direto, porque o verbo comprou é um verbo que precisa de complemento. Todo verbo transitivo precisa de complemento. Maria comprou. Quem compra, compra alguma coisa. Então, ela comprou o quê? Um carro. Então, um carro, ele não veio, esse complemento não vem acompanhado de uma preposição, tá? Ele é um verbo transitivo direto, porque o verbo é ligado diretamente ao seu complemento sem o auxílio de preposição. B. Lúcia gosta de carros luxuosos. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Então, o verbo gostar, ele é transitivo indireto porque ele vem acompanhado de uma preposição. Lúcia gosta de quê? Então, o de, carros novos, esse complemento verbal, eles têm a presença de uma preposição, que é o de. C. Cecília viajou ontem. Cecília viajou é um verbo intransitivo porque esse verbo não precisa de complemento, tá? Eu poderia falar simplesmente Cecília viajou. Quando esse verbo vem acompanhado de um advérbio, ele continua sendo intransitivo, tá? O verbo intransitivo, ele, depois do verbo, não vem nenhum complemento verbal. Pode aparecer advérbios, que indica tempo, lugar, dúvida, modo, intensidade, tá bom? Bom, a letra D, ofereceram um jantar ao melhor vendedor. O verbo oferecer é um verbo transitivo direto e indireto porque ele necessita de dois complementos. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Ofereceram o quê? Um jantar, que é o objeto direto, a quem? Ao melhor vendedor. Né? Tem o ao aí, a presença do ao, que é uma preposição. Então, esse verbo oferecer, ele precisa de dois complementos verbais, tá? Que é o transitivo direto, que é o objeto direto, e o objeto indireto. Por isso que ele é classificado em verbo transitivo direto ou indireto, e pode ser classificado também, turma, como bitransitivo. Letra E, o céu parece nublado, é um verbo de ligação. O verbo de ligação não é um verbo expressivo, né? Não é um verbo de ação. E ele apenas faz a ligação entre o sujeito e o predicativo. O predicativo é uma qualidade que damos ao sujeito. Quem estava nublado? Nublado é uma característica do céu, tá? Então, o verbo parece aí é um verbo de ligação. Eu agradeci o convite ao formando. Quem agradece, agradece alguma coisa a alguém. Eu agradeci o quê? O convite. A quem? Ao formando. Então, o verbo agradecer, ele precisa de dois complementos, que é o objeto direto e o objeto indireto. Por isso que ele é classificado em verbo transitivo direto e indireto, podendo escrever também, classificá-lo também como bitransitivo. Ok, turma? G.
As meninas estão animadas. Na G, o verbo estão é um verbo de ligação. O verbo de ligação, ele tem a função de ligar o sujeito ao seu predicativo, tá? É um verbo que indica estado. Lembra que no vídeo e na apostila tá que os verbos de ligação indicam estado ou mudança de estado? Então, as meninas estão animadas. Então, animadas é uma característica, é uma qualidade das meninas. Então, animadas é um predicativo do sujeito. O verbo de ligação é um verbo que não indica ação. Ele não é um verbo significativo, tá? Então, estão é verbo de ligação. O rapaz caiu. É um verbo intransitivo, porque esse verbo já tem o sentido completo, tá? Não precisa de complemento. O rapaz caiu. Agora, se tivesse o rapaz caiu da escada, o rapaz caiu do sofá, continua sendo intransitivo, tá? Eu posso acrescentar um advérbio, uma locução adverbial, que o verbo continua sendo intransitivo. O professor explicou a matéria de português. Então, quem explica, explica alguma coisa. Explicou o quê? A matéria de português. Tá? Então, vai ser um verbo transitivo direto. Por que o de português não é indireto, professora? Porque de português é uma locução adjetiva. É a mesma coisa se eu falar, o bolo é de laranja, de cenoura, de coco, né, de chocolate. Então, isso é uma locução adjetiva, tá? Então, explicou aí que é um verbo transitivo direto. O professor explicou o quê? A matéria de português. J. Eu acredito em suas palavras. Quem acredita, acredita em alguém ou em alguma coisa. É transitivo indireto o verbo acreditar, porque ele está acompanhado de uma preposição, tá? Que é em suas palavras. A preposição sempre liga dois elementos. Então, acredito, verbo transitivo indireto. Número 2, assinalar a alternativa na qual o verbo é transitivo indireto. Letra A, o cão desapareceu ontem. Desapareceu. Eu poderia falar simplesmente, o cão desapareceu. Tá? Então, aí é um verbo intransitivo. Deram flores à professora. Quem dá alguma coisa a alguém. Letra B é verbo transitivo direto e indireto. Conheço estas coisas. Conheço o quê? Estas coisas é um verbo transitivo direto. Então, a alternativa é a letra D. Eles confiam em seus superiores. Quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. Olha a presença aí, turma, da preposição em. Então, essa é a alternativa. D. Assinale a única alternativa em que o verbo não é de ligação. Então, eu tenho aí, os verbos de ligação são ser, estar, permanecer, continuar, ficar, tornar-se, andar-se. Mas esses verbos têm que indicar mudança de estado ou um estado. E esse verbo de ligação, eles têm que vir acompanhado de um predicativo do sujeito. Se não tiver predicativo do sujeito, ele não é um verbo de ligação. Letra A, o professor ficou aborrecido. Aborrecido é um predicativo do sujeito, é a qualidade do professor. Aborrecido é uma característica do professor.
O animal estava doente. Quem estava doente? O animal, né? É uma característica, é um predicativo do sujeito. Doente, então aí é um predicativo do sujeito, do animal. Então vai ser a letra C, olha, o professor ficou na sala. Na sala não é uma qualidade, não é um predicativo do sujeito, não é uma característica. O professor ficou na sala. Na sala é uma locução adverbial, tá? Se fosse o professor ficou triste, aí sim, ficou seria um verbo de ligação. A letra D, o sol estava alto, ó, a característica do sol, né? O sol estava alto, estava baixo, estava brilhante. Então, estava é um verbo de ligação e alto é uma característica que eu estou dando para o sol, ok? Então, a letra C, ficou, não é um verbo de ligação porque não está acompanhado de um predicativo do sujeito, uma qualidade do sujeito. 4. Relacione as orações com os tipos de sujeito. 1 para composto, 2 para oculto ou desinencial, 3 para oração sem sujeito, 4 para sujeito indeterminado e 5 para sujeito simples. Choveu muito ontem à noite. Choveu está relacionado a fenômenos naturais. Então, vai ser o 3, oração sem sujeito. Os meninos chutaram a bola. Quem é o sujeito? Os meninos. Então, eu só tenho um núcleo, que são meninos. Um núcleo, então vai ser o 5, o sujeito simples. As chaves e as malas da Joana já estão no carro. Então, eu tenho chaves e malas. Eu tenho 2 núcleos, então o sujeito é composto, que é o número 1. 4. Não encontrar o culpado. Ó, não encontrar o culpado. O verbo está na terceira pessoa do plural. Quando nós não sabemos quem praticou a ação, nós dizemos que o sujeito é indeterminado. Então, vai ser o 4. E perdi o voo. Perdi. Quem perdeu? Pelo verbo, eu já sei que o sujeito vai ser eu, né? Pela desinência. Então, eu perdi o voo. Vai ser um sujeito oculto ou desinencial, tá? Pela terminação do verbo. Ok, turma? Espero que vocês tenham compreendido e um bom final de semana para todos. Beijos, turma!